Amém? Gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse primeiro culto do ano, de poder compartilhar com você uma palavra de Deus, para que a gente possa, dar os primeiros passos. Eu ouvia outro dia que a pessoa que criou esse sistema que a gente vive, é simplesmente assim um gênio, Porque 12 meses cansa demais, E se você perceber, eu posso ver pelo rosto aqui das minhas ovelhas, que você olhava para algumas pessoas em dezembro, estava todo mundo com cara de morto, com cara de cansado, já não conseguia mais fazer nada, tipo assim, pastor, estou cansado demais. É verdade. Mas você já reparou que não passou nem muitos dias de dezembro e o seu ânimo é outro, o número é outro, Tudo começa, vem aquela esperança, aquela expectativa de que não, peraí, esse ano vai ser diferente, É só alguns dias que separa a gente, do que passou, mas o ambiente dentro da gente muda. Então a gente está dando os primeiros passos aí, em 2022, a gente conta o ano assim, em números, em fatias, e eu não sei qual é a tua motivação para esse ano de 2022, não sei qual é a expectativa do teu coração, mas eu queria nessa noite convidar você a colocar, a depositar a expectativa que está no teu coração no Senhor, para que você possa, Deus, eu quero esperar em Ti. Sabe por quê? Porque às vezes a gente cria tanta expectativa, a gente coloca tanta expectativa às vezes em cima de nós mesmos, em cima de outras pessoas, em cima de um negócio, de um projeto pessoal, e às vezes a gente chega aí no final do ano, no meio do ano, a gente já está cansado já, a gente já está meio que frustrado, a gente já está pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ou nada acontece. Mas quando a gente tira a expectativa de tudo isso e coloca a nossa expectativa no Senhor, aí muda tudo. Porque agora você não está mais esperando por alguém. Agora você não está mais esperando por alguma coisa. Agora você está esperando pelo Senhor. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque o Senhor vem. Ele fala contigo, Ele consola teu coração, Ele te fortalece, Ele te ajuda nos momentos mais difíceis. Quem vai estar contigo vai ser Ele. Nos momentos mais desafiadores, quem vai estar contigo vai ser Ele. Nos momentos de maior luta, de maior batalha, quem vai estar contigo vai ser Ele. Então coloca a sua expectativa no Senhor. Não coloque expectativa em governo, não coloque expectativa em política, coloca a tua expectativa em Deus, porque aí todas as outras coisas vão sendo ajustadas e resolvidas. Amém? Como essa primeira mensagem, estou tendo o privilégio de pregar a primeira mensagem do ano, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 23. Eu sei, você quase não conhece, você quase nunca ouviu, mas eu vou te dizer alguns segredos sobre esse salmo. É um dos mais lidos no mundo. E é o salmo mais comentado de toda a Bíblia. O maior número de livros escritos. Salmo de número 23 tem sido fonte de estudo para milhares e milhares de pessoas e de gerações. Para você ter uma ideia, Santo Agostinho chegou certa vez a dizer que esse salmo era o salmo dos mártires, aquelas pessoas que morriam em nome de Deus, morriam declarando esse salmo. Pessoas foram
fuziladas, pessoas foram mortas em fogueira, pessoas foram destruídas declarando esse salmo. Você imagina quanta coisa aconteceu, né? São 2000 anos e nós temos essa beleza na nossa escritura e que a gente precisa se debruçar diante dele e falar: poxa, Deus, é verdade. A gente quer algumas coisas que estão contidas nessa palavra. Vamos ler. Eu sei que você não precisa nem ler na Bíblia, né? Mas é bom a gente ler. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? 6 versículos apenas, de uma profundidade tremenda, porque o autor desse salmo era um reconhecido pastor de ovelhas. Em algum momento da sua caminhada, em algum momento da sua vida, Davi começa a ter uma percepção de Deus. Sabe aonde as coisas começam a acontecer na vida da gente? Quando nós começamos a perceber Deus na nossa vida. Quando nós começamos a olhar e ter a certeza, a percepção de que nós não estamos sozinhos, de que não estamos vivendo à deriva, mas que existe um Deus que está nos guiando, que está nos direcionando, que está cuidando de nós. E Davi, ele percebe, é perceptível, no momento em que ele começa o Salmo de número 23, que não era o Salmo de número 23, mas apenas um Salmo de Davi, né? O número 23 veio muito tempo depois, quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, mas era apenas uma obra escrita, era apenas um cântico que Deus havia colocado na vida de Davi. E quando Davi abre o Salmo de número 23, ele abre o Salmo com uma coisa muito importante, que não pode faltar na nossa vida, que é uma coisa chamada certeza. Olha que coisa incrível. A percepção de Davi leva ele a uma certeza. Qual era a certeza que estava no coração de Davi? O que ele havia percebido na sua vida, o que ele havia sentido na sua vida, que faz com que ele, abra a introdução desse texto com essa verdade extremamente poderosa. A experiência dele leva ele à seguinte conclusão: o Senhor é o meu pastor.
E a tradução que eu li vai dizer assim: nada me faltará. Mas tem uma tradução também que eu gosto muito, que diz assim: olha, eu não terei falta de nada. Sabe o que é isso, queridos? É uma certeza de um jovem, de uma família, com muitos irmãos, que vivia ali e não tinha muito recurso, mas que de repente Deus resolve visitar essa família. E Deus coloca os olhos dele exatamente sobre a vida desse jovem. Deus coloca os olhos sobre a vida de Davi. Ele tinha outros irmãos, você conhece a história, se não conhece, vai conhecê-la. E quando Samuel visita a casa de Davi, e todos os irmãos de Davi vão passando na frente de Samuel, Deus vai indicando o seguinte: não é esse, muito menos esse, não é esse também, a ponto de Samuel perguntar ao pai de Davi o seguinte: eu acho que eu me enganei. Todos os teus filhos estão aqui, porque eu vi todos, eu olhei para todos, mas o Senhor não confirmou que seria o ungido dele, esses teus filhos. Você teria outro filho? E o pai de Davi diz assim: rapaz, eu tenho mesmo, nem me lembrava. É a bênção do irmão mais novo, né? Quem é irmão mais novo aqui? Levanta a mão. Sofredores, como eu. O irmão mais novo fica sempre por final. O meu aniversário é 15 de junho, mas sabe qual era a data do meu aniversário? A data que as minhas irmãs podiam. Essa era a data. 15, pode ser 16, 17, 14 ou 13. Né? Irmão mais novo. E Davi está lá, pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, e de repente recebe um WhatsApp do pai, dizendo: Davi, vem para cá, porque o profeta está querendo conhecer um outro filho, já passou todos os teus irmãos, nenhum é ungido, pode vir, não acredito que você seja também, mas venha, de qualquer maneira. E diz que quando Davi chega, irmãos, quando Davi chega, o coração de Samuel dispara. E Deus olha e diz assim: é esse aí. Esse é o meu ungido. Esse é o meu ungido. E a partir daquele momento, a relação de Deus com Davi começa a ser uma relação íntima. O tipo de relação que Deus quer ter com você e comigo. E Ele te chamou aqui hoje, porque Ele já viu milhares de pessoas, mas Ele estava esperando você entrar aqui nessa noite, para olhar para você e dizer assim: é você. É você que veio aqui. Você que entrou nessa sala aqui hoje. Você é o meu ungido. Você é a minha ungida. E a partir daí, presta atenção, a partir do momento que Deus colocou os olhos em Davi, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Amém? Eu quero essa unção para a minha vida. Você quer para a sua? Amém. Mas Ele te chamou aqui hoje
justamente para te dizer ou para te lembrar isso. Ele te chamou aqui hoje para dizer para você o seguinte: lembra que eu já havia testificado no teu coração? Lembra quando você contava as estrelas? Lembra quando você me buscava lá no meio daquela situação que você estava vivendo? Pois eu estou aqui nessa noite. E eu vou mudar e transformar a tua vida. E ali começa aquela relação de intimidade. E Davi consegue perceber claramente a mão de Deus na vida dele. Você consegue perceber a mão de Deus na sua vida? Porque isso é maravilhoso, gente. Quando nós sabemos a quem nós devemos acreditar, a quem nós devemos, oferecer a nossa vitória, seja ela qual for. Mas talvez você pode olhar para a tua casa, para a tua família e dizer: Deus, o Senhor tem me abençoado. O Senhor pode estar te abençoando com um casamento. O Senhor pode estar te abençoando com uma família, com filhos. O Senhor pode estar te abençoando com amigos que nunca faltam contigo. O Senhor pode estar abençoando você com pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, que Deus tem usado para te abençoar. Deus pode estar te abençoando na empresa que você trabalha. Deus pode estar te abençoando de maneira que a tua vida financeira tem sido uma vida financeira abençoada e próspera. Nada me tem faltado, Senhor. E Davi sabia disso, que ele estava sendo abençoado pelo Senhor, a ponto de declarar no versículo de número 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui tem uma figura muito interessante, porque Davi usa a figura de Deus como pastor, dele como uma ovelha. Ele consegue fazer essa alegoria, ele consegue fazer essa comparação. Ele diz assim: Deus, eu vejo o Senhor, olha a percepção de Davi, eu percebo o Senhor como um pastor para mim. Era a certeza de Davi, no verso de número 1, nada me faltará, não terei falta de nada. Primeira coisa, certeza. E ele vai continuar falando a respeito das coisas, presta atenção, que Deus faz na vida dele. Ele sente, ele consegue discernir no meio da luta, no meio da crise, no meio da batalha. Ele vai dizer: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus me faz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que uma ovelha precisa? Pastos verdejantes. O que nós precisamos? O que você precisa? O texto é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue entender muito bem por causa da figura, mas olha a palavra repouso, descanso. Quem terminou 2021 cansado aqui? Todo mundo, amém, aleluia, que bom. Que bom que eu não estou sozinho nessa. Por que a gente cansa? Porque a gente precisa correr. Porque a gente precisa lutar. A gente cansa porque as coisas estão difíceis. A gente cansa porque a gente tem que empreender um esforço maior do que nós podemos muitas vezes dispensar.
Então a gente precisa ralar, né? A gente precisa correr atrás, como diz o outro, e aí, claro que a gente vai ficar cansado. Mas olha a visão de Davi. Eu estou repousando em cima daquilo que me sustenta. Irmãos, presta atenção nisso. Que isso é bênção. Eu descanso. Enquanto tudo à minha volta já está preparado, eu consigo descansar, porque eu sei que Deus já preparou todas as coisas. O pasto verdejante está pronto. Eu não sei qual é a necessidade da tua vida, mas a necessidade de uma ovelha é que tenha pasto. Mas qual é a tua? Eu queria fazer um apelo para você nessa noite, pensar durante esse ano o seguinte: Pai, eu preciso descansar em cima de quê? Diga isso para Deus. Porque talvez o teu casamento está te cansando, a tua família está te cansando, a tua vida profissional está te cansando, os teus filhos estão te cansando, a tua vida financeira está te cansando, e você está dizendo talvez para Deus: Deus, eu preciso descansar, eu preciso de repouso, eu preciso ter um pouco de paz. Já disse essa frase alguma vez na tua vida? Eu preciso ter um pouco de paz na minha vida. Sabe quem é que vai te proporcionar isso? O Senhor, que é o teu pastor. E por que eu estou te falando isso? Porque descansar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer hoje, sabia? Todo mundo quer, mas pouca gente consegue. Porque, ao contrário do que se pensa, descansar não é parar. Descansar é mudar. O descanso, ele não vem quando a gente para. Pode ver, ó. Você para a tua cabeça. Aí você, caramba, não consigo descansar. Não consigo parar. Estou tendo problema para dormir, estou tendo problema para acordar. Se tem problema para dormir, tem problema para acordar. Né? Acordo cansado. Pego um dia aí, vou para tirar um descanso, vou ali, não consigo relaxar. Descanso não é quando a gente para. Descanso é quando a gente muda. E talvez você precise orar nessa noite e dizer assim: Senhor, tem algumas coisas que o Senhor precisa mudar na minha vida. Porque quando o Senhor mudar o teu pasto, é que você vai encontrar repouso. É quando o Senhor mudar aquela situação que você vai encontrar descanso. Não é como muitas vezes a gente pensa: não, deixa eu me livrar do problema. Não adianta. Tem problema que você se livra e arruma mais 3. Porque você se livrou de um. É assim que funciona. E a gente precisa parar e pensar o seguinte: Senhor, eu preciso de uma estratégia. Qual é a estratégia de um corredor? Você já viu os grandes corredores? Eles saem disparados na frente de todo mundo, correndo. Não. Os caras vão lá atrás, ó, naquele passinho que você diz assim: esse cara é corredor nada, rapaz, ali. Não está conseguindo nem correr. Conforme a linha de chegada vai se aproximando, o cara começa. Aí passa na frente de gente que está lá na frente com um palmo de língua para o lado de fora, não consegue dar mais um passo, ele passa do lado, nem suando está. Você diz: meu Deus, como é que ele consegue? Sabe por quê? Porque ele tem uma estratégia. Gente, presta atenção numa coisa, nós precisamos ter uma estratégia. E eu vou dizer para você uma coisa: a gente precisa ter uma estratégia com criança. Se eu soubesse disso quando meus filhos eram pequenos, né? Eu sempre lembro de algo que eu li de José Saramago, que ele diz o seguinte: quando nós somos pais, nós aprendemos a ser filho. Quando nós somos avós, nós aprendemos a ser pais. Parece que a gente está sempre na rabeira da história, né?
E eu sonho que nessa igreja que a gente tenha um curso de pais, né? Mesmo aqueles que não são, porque quando o cara não é pai, você não liga para ele, você diz assim, toca sua vida aí, vai em frente. Mas um dia ele vai ser, um dia ela vai ser mãe, um dia ele vai ser pai. E eu não sei qual é a tua experiência, mas filho cansa pra caramba. Cansa. Cansa mais a mãe ou o pai? Cansa mais o corpo da mãe e a cabeça do pai? As mulheres estão dizendo que os pais não cansam nada, viu? Eu estou vendo aqui, ó. As mães estão assim, mas cansa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente tem que ter uma estratégia. Uma estratégia para crianças. Adolescente dá uma trabalheira andar. Aí, ó. Você só ouve os lamentos pelos canos. Adolescente. Ele agora está descobrindo o mundo, acha que sabe tudo. Você olha assim para o camarada, você diz assim, rapaz, eu falo para os meninos lá em casa, vocês nem me conhecem. Vocês não me conhecem, vocês estão me conhecendo. Quando vocês nasceram, eu tinha quase 30 anos, já tinha vivido uma vida inteira. Então você imagina, né, que o adolescente ele vem cheio de vida, uma vontade louca de fazer tudo de uma vez só. Adolescente dá trabalho. Mas sabe por que dá trabalho? Porque a gente precisa ter uma estratégia para adolescente. A gente precisa ter uma estratégia para a gente. A gente precisa ter uma estratégia para o casamento da gente. Porque casamento, presta atenção numa coisa, é o projeto mais longo da sua vida. Não é? Amém? Casou, como dizia uma pessoa que eu conheci, casou, acabou. Ué, mas não era para ser o contrário? Quando eu ouvi ela dizer isso, mas casou, acabou? Ou casou, começou? Não, acabou porque eu não tenho uma estratégia. Você vai viver até quando? Não sei. Até quando eu morrer. Ou seja, você vai se despedir dessa vida. Você está rindo? Não tenha uma estratégia não para você ver. Hein, os casados novos aí. Não tenha uma estratégia para o seu casamento não para você ver. Daqui a pouco um está olhando para a cara do outro, está rosnando. Com raiva. Não, né? Não se aproxima não, hein? Estratégia. A gente precisa ter uma estratégia. Por quê? Porque senão a gente não descansa. É essa estratégia que vai fazer você descansar. É isso que vai fazer você relaxar. Você sente, queridos, Davi relaxando aqui. O texto parece que te massageia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você imagina Davi tranquilão, dizendo, eu estou aqui de boa. Por quê? Porque eu tenho a estratégia certa e Deus tem me abençoado. Procure uma estratégia. Venha à igreja. Esse ano você vai aprender várias estratégias para você poder lidar com todas essas demandas. Leva-me para junto de águas de descanso. Sabe o que é águas de descanso? É quase água parada. Vou te explicar por quê. Olha só. Ovelha não bebe água em corrente, em água corrente. Porque ela tem medo. A ovelha é um bicho muito doido. Então, se ela chegar na beira da água corrente, o barulho da água assusta ela.
Então ela não consegue beber água. O pastor experiente, Davi era um pastor experiente, Davi sabia o seguinte: se não tem água corrente, eu preciso criar alguma estrutura, eu preciso desviar um pouco dessa água para que a água fique praticamente parada, para que a ovelha possa beber dessa água. O que isso tem a ver com a minha vida e com a tua? Tem a ver o seguinte: no meio da tribulação a gente não consegue matar a nossa sede. E sabe o que vai acontecer? A gente vai morrer de sede, porque uma ovelha que não bebe água, ela não se hidrata, ela não consegue permanecer viva. E se a gente não consegue experimentar de Deus, se a gente não consegue beber da água que o Senhor nos dá, nós vamos morrer também. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas passando por dificuldades e por lutas tremendas. Porque nós estamos enfrentando águas turbulentas, nós estamos enfrentando águas com muitas correntezas. Então isso está impedindo a gente de se hidratar, isso está impedindo a gente de poder suprir a nossa necessidade emocional. A gente não consegue. A gente não consegue chegar na água. Sabe por que a gente não consegue chegar na água? É tanta luta, irmão. É tanta batalha, é tanto medo. É medo de ser mandado embora, é medo de perder o negócio, é medo disso, é medo daquilo, é medo de ficar sem dinheiro, é medo de ficar sem pagar o plano de saúde, é medo de ficar sem ter dinheiro para comer. As águas estão violentas. E essas águas violentas que nós enfrentamos hoje, elas nos impedem de experimentar aquilo que nós devemos experimentar de Deus. E aí a gente fica carregado de tribulação, a gente não consegue aproveitar as coisas de Deus, a gente não consegue sentir as coisas de Deus, a gente não consegue ser hidratado pelas coisas de Deus. E aí sabe o que acontece? Tribulação. Se eu não consigo beber da água, eu não consigo vencer as tribulações. Então a ovelha, quando ela via aquele barulho de água, ela corria da água. Você quer ver uma coisa? Quando a gente está passando por muitas lutas, a primeira vontade que a gente tem é se afastar das coisas de Deus. Quando a gente está enfrentando batalhas, a primeira coisa que a gente quer: eu vou entregar o ministério, não vou mais ficar na frente não, eu não consigo mais, não me bote para pregar, não me bote para falar, eu não quero mais continuar servindo ao Senhor, eu vou dar um tempo. Só que esse vou dar um tempo é por causa das águas que está pegando. É luta dentro de casa, é luta fora de casa, é luta dentro de você, é luta fora de você. É aquela pressão que a gente vive no dia a dia, e isso vai fazendo com que a gente se afaste daquilo que nos dá vida. Agora você imagina isso? Davi está falando: ele me leva para junto de águas de descanso. Ou seja, pode chegar, pode beber. Beba muita água. A ovelha, ela precisa estar hidratada. A ovelha bebe muita água. Você imagina aquele bicho cheio de lã, quantidade de energia que ele desprende durante o dia. E aí você imagina que ele precisa de muita água, da mesma forma que nós precisamos muito de Deus. E eu quero dizer isso para você nesse início de ano. Não negligencie a água de Deus na sua vida. Não acha que só por causa da tribulação, por causa do barulho que está acontecendo na tua vida, por causa das lutas que você está enfrentando, que você vai deixar Deus de lado e vai continuar vivendo, que vai dar ruim para tu. Em algum momento você já não consegue mais caminhar, você já não consegue mais andar, você já tem que ser carregado, você já tem que ser puxado, e daqui a pouco você vai e tomba no meio do caminho. Falta de
Deus. E a falta de Deus tem feito muita gente ficar pelo caminho. E o melhor de tudo, queridos, é que Deus está ao nosso alcance. Olha que coisa boa. Sabe o que Jesus fez como bom pastor? Ele nos conduziu a águas tranquilas. Sabe o que Ele fez com a gente? Ele fez o seguinte: vem cá, pode beber da água de Deus. Ele disse isso para a mulher samaritana, não foi? Ele disse para a mulher: olha, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E quando ela entende o que Ele está fazendo, ela fala: exatamente disso que eu estava precisando. É dessa água que eu estou precisando. Então, muitas vezes a gente está fugindo de Deus por causa dos barulhos da nossa vida, por causa das batalhas que nós estamos enfrentando. E eu quero nessa noite convidar você a fazer diferente, a correr para essa água, a beber dessa água, porque Davi vai dizer que ela é importantíssima. Verso de número 3, ele vai dizer: refrigera a minha alma. Aqui ele está falando das nossas emoções. Você sabia que o termo usado aqui na palavra refrigera é um termo conhecido como iatria. Iatria. E o termo usado como alma é um termo usado como psique. Se você juntar as duas palavras, você vai ter a psiquiatria. Eu preciso de um e você também precisa. Deus é o nosso psiquiatra. O que é a psiquiatria? A psiquiatria é o refrigério da alma. A psiquiatria é o alívio da dor daquela pessoa, na cabeça, na mente. Davi está falando assim: quando a minha mente está cheia, quando a minha cabeça está cheia, quando eu não consigo mais coordenar muito bem os meus pensamentos, a minha psique, né? Os meus pensamentos, eles estão atribulados, eles estão confusos, eles estão estranhos, esquisitos. Atria, o Senhor refrigera a minha alma. Ou seja, Ele traz um refrigério, né? É quando você está com muita dor de cabeça e você não consegue nem abrir os olhos, mas aí você toma um remédio e o remédio traz um alívio para aquela dor. Sabe o que é voltar à vida novamente? Gente, presta atenção numa coisa. Existem hoje centenas de milhares de pessoas no mundo que estão deixando de viver por causa da mente. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos sendo bombardeados com informações de todos os lados. Uma criança, outro dia fizeram uma pesquisa e disseram o seguinte: uma criança de 12 anos possui mais informação do que o imperador César Augusto de Roma, na época dele. De tanta informação que chega para a gente. Você provavelmente tem um desse na sua mão. Provavelmente tem. E aí o que acontece? Você tem notícias hoje que chegam para você rápido. Não estou nem dizendo aquelas do jornal, não. Mas aquela dos parentes, dos primos, do tio, o grupo do Zap, o grupo de família. Quem tem grupo de família aqui? Irmão, grupo de família é pesado, hein? Ora para abrir o grupo, porque depois que abre,
Não dá mais para excluir ninguém não, hein? Aí você está ali, mensagem, grupo da família, hã? Chegou uma mensagem, a gente está sendo bombardeado de todos os lados. É teu dia de folga, daqui a pouco, mensagem, seu patrão deu problema, está chamando alguma situação, ou senão você está lá tranquilão, daqui a pouco na tua empresa, ó, fulano de tal, você sabe que o cara é responsável por um monte de coisa, se ele está te ligando, deu zica, amigo. Coração treme. Você abre nas notícias, vai parar, vai fechar, vai abrir, vai continuar, é isso, é aquilo, é uma dose, é 2 doses, é 10 doses, é 20 doses, é 30 doses, você, meu Deus, não tem nem onde aplicar o negócio. É muita coisa, você ficar pensando, e agora? A gente tem que rir, cara. Se você não rir, você morre. Se não rir, morre, estou te falando sério. Tem coisa que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, que se você não rir, você morre. Põe isso na sua cabeça. Não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não entra mais ali, não entra mais... Cara, a gente está sendo imprensado, irmãos. E você não tem nem ideia do quanto isso mexe, ó, com a sua mente. Você não tem ideia do quanto isso bagunça a nossa estrutura, a nossa psique, a nossa mente. Você está lá tranquilão, daqui a pouco é bomba, é bomba, é bomba. Davi está dizendo, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, eu tenho um Deus que, embora esteja essa psiquiatria rolando no mundo, eu sei que Deus está guiando a minha vida. Sabe o que é isso? Certeza. Sabe o que é isso? Confiança. Quando a gente não tem confiança, é gerado em nós uma coisa chamada insegurança. E muitas pessoas estão inseguras hoje. E quando a gente está inseguro, a nossa vida ela vai travando, porque a gente está inseguro. A gente não tem, a gente perde a capacidade de avançar, a gente perde a capacidade, né, de ir adiante. Por quê? Porque eu estou com medo. Porque eu não sei o que vai acontecer. Olha a receita de Davi. Cara, olha para Deus. Percebe Deus, Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai segurar na tua mão, Ele vai guiar você, quando você não souber o que fazer nem para onde ir, Deus está contigo, Ele vai cuidar de você, como Ele mesmo diz na palavra, louvado seja Deus, eis que estarei convosco todos os dias. Você acha que isso é papel de alguém? Que isso é papel de alguém que não cuida de você? Claro que não. Isso é papel de um pastor, porque um pastor ele não pode abandonar o seu rebanho de ovelhas nem por um minuto sequer. Ele precisa conduzir o seu rebanho. Aí vem Jesus e diz, eis que estarei convosco todos os dias. O que é que ele está dizendo para mim? Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, mas se a gente não tem essa confiança, a gente se desespera. Presta atenção nisso. Vamos desenvolver essa confiança, vamos desenvolver essa certeza. E aí, olha o que diz no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
Por que mesmo? Tu estás comigo. Só até aqui. As regiões montanhosas da Judéia eram bastante complexas porque haviam vales. Então, para você ir de um lugar para o outro, você tinha que atravessar essas montanhas e esses vales aí. O que Davi está tentando explicar para a gente é o seguinte: olha, para a gente chegar a pastos verdejantes, nós precisamos passar pelo vale, conhecido como Vale da Sombra e da Morte. Por quê? Porque é justamente nesses vales que nós somos açoitados, é justamente nesses vales que nós somos roubados, que nos é tirado ovelhas do rebanho. É quando se passa por esses lugares onde as feras habitam ali, geralmente nós passamos por momentos muito difíceis. Então, quando ele olha, quando ele escreve isso, ele escreve olhando para a geografia da Judéia. Ele diz: olha, eu preciso sair daqui e eu preciso chegar lá naquele lugar. Eu passo por momentos difíceis, e presta atenção numa coisa: talvez você tenha entrado aqui nessa noite, ou talvez você está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, e você está passando por um vale na tua vida. Você está enfrentando um momento difícil, um momento de luta. Talvez você teve perdas significativas na tua vida. Talvez você está vivendo momentos difíceis na tua vida. Presta atenção numa coisa: o Senhor, Ele vai passar com você por aí. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não vai ficar no meio do caminho, não. Ele vai dizer: olha, eu estarei com você. Você vai experimentar, sim, como todos nós experimentamos, às vezes momentos bons, às vezes momentos nem tão bons assim. Isso faz parte da vida. Dizer para você que nós vamos viver tranquilamente o resto da vida, não. Olha, o próprio Davi está dizendo: nós enfrentamos o vale da sombra da morte. Mas qual é a certeza que ele tem quando ele está na mão de um pastor experiente? A tua vara e o teu cajado me consolam. Um pastor carregava duas armas, uma de defesa e uma de ataque. A vara era algo que trazia uma ponta de ferro, extremamente afiada. E ela servia para atacar, ou seja, para espantar os animais que tentavam atacar o rebanho. E o pastor usava a vara. Eu já vi gente pregando, dizendo que Deus usa essa vara com as suas ovelhinhas, meu Deus do céu. Não é não, irmão. Tem gente, cuidado, hein? Quando o Senhor descer a vara, vai descer a vara no diabo, irmão, não é em você não. Você não aguenta nada. Presta atenção numa coisa: se o Senhor quiser nos destruir, Ele não precisa fazer nada, é só deixar você ir, entendeu? Vai, meu filho. Não é em você, não é em mim, não. Já viu aquelas frases de crente assim: o cajado, irmão? O cajado é pro capeta, rapaz. Cajado o quê? O cajado era a proteção das ovelhas. O cajado, ele era uma madeira curva inteira, assim, tipo como um nó na ponta, porque ali, quando enfiava na cabecinha da ovelha, já puxava ela para o meio do rebanho, porque eu não sei se você já sabe disso, mas a ovelha é quase cega, ela não enxerga. Então ela se movimenta com o queixinho em cima da outra, viu? Então ela vai ali, tranquilona, queixinho. Quando ela se perde aqui, ela vai embora, ela não consegue ver o que está acontecendo. Qual é o papel do pastor? Opa, ali, vem cá, aqui, filha, encosta o queixo aí. Vai, aí a ovelhinha, entra no rebanho de novo. Mano, tá bom, agora eu tô sentindo que eu estou dentro.
Davi está tendo uma visão aqui incrível para a nossa vida. Ele está dizendo, ó, quando eu estou com Deus, quando eu estou com o pastor, quando eu estou seguro pela mão desse pastor que é o meu Senhor e que não me deixa faltar nada, Ele me protege. Ele sabe, né, a varada que Ele tem que dar no inimigo. Ele espanta o inimigo da minha vida. Eu posso estar passando por momentos difíceis, sim, mas o inimigo não vai me tragar nesses momentos difíceis. Eu posso estar enfrentando momentos complicados na minha vida, posso, não há problema nenhum em relação a isso, mas a certeza que você tem que ter é o seguinte: o inimigo não vai me levar, não vai me destruir, não vai me roubar, não vai me matar, por quê? Porque Deus está cuidando de mim. Ele está com essa, ele tem essa certeza, ele sabe, na hora que o inimigo vier, Deus, ó, varada. Na hora que eu estiver dando uma distraídazinha assim, cajado. O cuidado de Deus, a maneira como Deus cuida. E aí, sabe o que é isso? Terceira coisa, convicção. Eu falei de certeza, falei de confiança, e estou falando de convicção. Olha o que estava no coração de Davi. Uma convicção imensa. Porque tem uns irmãozinhos teu aí, teu, não é meu não, é irmão teu, que quando você está passando por um momento difícil, sabe o que eles dizem? Tem que orar mais, irmão. Irmão deve estar em pecado. Ai, tu não está não, descarado, sem vergonha. Né? Tem umas linhas aí, tem umas linhas de irmãozinho aí que é perigosa. Coloca você numa situação difícil. Sabe por quê? Porque quando ele está passando pelo vale da sombra da morte, é o diabo, é Satanás, é gente querendo me destruir. Mas quando você está passando, está orando pouco, não está lendo a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia não, irmão? Pô, eu vi isso aí. Aí você fica assim, aí quando ele passa pelo vale da sombra da morte, teu ombrinho está lá, ó. Deita aqui, fica, eu vou cuidar de você, né? Não vou jogar na tua cara, não. O que Davi está querendo nos ensinar? Que nós enfrentamos momentos difíceis, sim. E podemos ter duas maneiras de passar por esses momentos. Ou com Deus, ou sem Deus. Ou com o pastor, ou sem o pastor. Estou atravessando um vale. Você pode escolher. Ou está sozinho, ou está com Ele. Davi está dizendo, se a gente estiver com Ele, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos consolar. E eu posso afirmar isso. Tanto de olhar para a vida das pessoas que me cercam e ver quantas pessoas têm sido abençoadas pelo Senhor, mesmo enfrentando momentos difíceis, lutas, batalhas, às vezes com uma vontade imensa de desistir de tudo. Mas o bom pastor não deixa você desistir. O bom pastor não permite que você venha se perder. O bom pastor vai te conduzir, vai guiar a tua vida a ponto de daqui a pouco aquele vale vai ficar para trás. E você vai experimentar isso. E ele vai para o verso 6, diante de uma visão extremamente maravilhosa da graça e do Evangelho. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe, irmãos, nós, ao longo da nossa vida, nós podemos ser extremamente feridos, machucados, pela vida mesmo. Não é, às vezes, alguém ou alguma coisa, não. É o processo natural da vida.
Às vezes nós olhamos às vezes crianças e falamos, meu Deus, o que essa criança já passou. A luta, a dor. Você olha às vezes histórias de pessoas e você diz assim, meu Deus, que batalha essa moça está enfrentando, esse rapaz está enfrentando. Que luta esse homem tem enfrentado. Sim. Nós passamos por um processo chamado vida, que muitas vezes machuca, fere, às vezes faz a gente até adoecer. Mas olha o que Davi está dizendo. Todos os adversários que você já enfrentou, todos os adversários que nós enfrentamos na nossa vida, eu não sei qual é o teu, mas eu posso citar vários adversários. Se a gente parar, por exemplo, na questão dos vícios, como os vícios têm destruído a vida das pessoas. Uma pessoa que sai de um vício, ela sai ferida, ela sai machucada, ela sai arrebentada. Relacionamentos. Como relacionamentos têm sido, às vezes, extremamente dolorosos para algumas pessoas. Às vezes, situações naturais da vida, perdas terríveis. Nós presenciamos agora esse final de semana, que dor, irmãos. Aquelas famílias visitando ali, aquela região de Furnas, em Minas Gerais, passeando com seus filhos, achando que está tudo bem, seguros, todo mundo de colete, todo mundo em lanchas, todo mundo tranquilo, dizendo, poxa, estamos fazendo um passeio tão lindo. E de repente desaba aquele negócio, querido. Você pode sentir como está o coração dessas famílias agora que nós estamos aqui. A dor que eles estão sentindo. O quanto isso está ferindo, o quanto isso está machucando. E a gente vai dizer o quê? Davi sabia disso. São os inimigos. A gente pode olhar para tudo isso e ver como inimigos da nossa vida, inimigos que tentaram nos destruir, inimigos que tentaram acabar com a nossa vida, destruir a nossa estrutura. Sabe o que Davi está falando? O bom pastor, ele vai preparar uma mesa e ele vai derramar óleo. Sabe o que significa o óleo? O óleo significa a cura, queridos. As feridas, elas precisavam ser embebidas pelo óleo. A ovelha, quando ele fala de ungir a cabeça com óleo, eles ungiam a cabeça da ovelha com óleo, porque havia um inseto que entrava no nariz das ovelhas e atingia a cabeça. E as ovelhas morriam por conta daquele inseto. Então esse óleo era um óleo de ervas, era um óleo preparado para isso, um óleo medicinal. Ele era derramado sobre a cabeça das ovelhas, ele era derramado sobre os ferimentos das ovelhas, porque ele tinha poder de cura. E ele tinha o poder de impedir que aqueles insetos acessassem a cabeça. Não sei se você já viu, às vezes, quem conhece aí esse mundo de animal aí sabe que muitos insetos rondam os animais, ficam ali, moscas, mosquitos, aquela coisa toda. E havia um mosquito que ele penetrava pelo nariz da ovelha e atingia a cabeça da ovelha, e a ovelha ficava completamente inativa, imobilizada, morria, tinha que sacrificar a ovelha. Davi vai dizer assim, para que a gente não seja atingido por isso, ele derrama óleo sobre a nossa cabeça, ele nos unge. Sabe aquelas feridas que a gente carrega na vida da gente? É impossível a gente dizer que não tem, nós temos. Carregamos feridas, às vezes dores, às vezes mágoas, às vezes situações difíceis de lidar. Pois eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus,
Ele tem como derramar esse óleo sobre a nossa cabeça. Esse óleo é o Espírito Santo de Deus. Esse óleo vai ser derramado, esse óleo vai curar. Eu não sei o que te fizeram, eu não sei o que aconteceu com você ao longo da tua vida, mas eu posso dizer que Ele preparou uma mesa perante você, na presença de tudo que você já passou, para abençoar a tua vida, para curar as tuas feridas. E aí Ele fecha de uma forma maravilhosa, que só pode acontecer na vida de quem passa por esse processo que ele acaba de dizer. Ele vai dizer assim: olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por que isso? Por que a bondade vai me seguir? Por que a misericórdia vai me seguir? Porque eu estou sendo guiado por esse pastor, porque eu estou debaixo dos cuidados desse pastor, porque eu tenho certeza, convicção e confiança. Então, em nome de Jesus, comece o ano com certeza, convicção e confiança que o Senhor é o teu pastor, amém? Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos, que nós vamos orar agora. Na conta do tempo, nós estamos no começo de algo, e talvez hoje seja o dia também de você começar, talvez hoje seja o dia de você dar o primeiro passo, talvez hoje seja o dia de você declarar com a tua boca, talvez hoje seja o dia de você dizer: é verdade, eu estou precisando de descanso, eu estou precisando que o Senhor abençoe a minha vida, eu estou precisando que o Senhor me conduza, eu estou precisando que o Senhor me guie. E eu gostaria nessa noite de convidar você a fazer uma oração comigo. Talvez você entrou aqui cansado, passando por processos difíceis, enfrentando lutas, que talvez você não está conseguindo lidar com isso. Eu quero te dizer que foi bom pastor que te trouxe aqui. Porque Ele está olhando para você, Ele está dizendo: eu quero ungir a sua cabeça nessa noite. Eu quero ungir a sua cabeça. Você que está, talvez com a mente cheia, pensamentos de coisas que estão te tirando a paz. Eu queria tanto fazer esse apelo com você. Porque o Senhor nessa noite está dizendo: olha, eu vou colocar um óleo sobre a tua cabeça. Eu quero aliviar os teus pensamentos. Eu quero trazer um refrigério para a tua alma. E se nessa noite você gostaria de receber isso sobre a tua vida, apenas se coloque de pé aí no lugar mesmo que você está. Diz: Senhor, derrama sobre a minha cabeça esse óleo. Pode continuar com os olhos fechados, orando. Você pode dizer: Deus, derrama sobre a minha cabeça esse óleo. Eu quero experimentar esse cuidado do Senhor, eu quero experimentar a manifestação do Senhor na minha vida. Eu quero poder experimentar um ano com certeza, com convicção e com total confiança de que o Senhor cuida de mim, da minha família, de que o Senhor me guia pelas veredas da justiça, de que o Senhor não permite que o inimigo venha matar, roubar e destruir na minha casa. Eu quero desenvolver cada vez mais essa certeza no meu coração.
essa confiança, essa convicção, Pai. Olha para essas pessoas aqui, Senhor, nessa noite. Por misericórdia, olha para cada um de nós nessa noite, Pai. Unge a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice seja transbordado, para que a nossa mente fique protegida, para que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de paz, que a gente possa repousar numa família abençoada, numa vida financeira controlada, suprida, que a gente possa descansar em filhos abençoados, em casamentos, ó Deus, edificantes, que a gente possa descansar, repousar na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa visão que nós conseguimos ler aqui na Tua palavra. Derrama o óleo do Teu Espírito Santo sobre a igreja, que possamos sair daqui com a certeza de que o bom pastor tocou na nossa vida. Conduz o Teu rebanho, Pai. Conduz a Tua igreja, conduz as Tuas famílias. E unge a nossa cabeça com o óleo da salvação, com o óleo da retidão, com o óleo da Tua unção, Pai. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.